agressor. Agora com Carol, que creio que a maioria, tô dando um dado que eu não sei se é verdade, mas eu creio que a maioria dos casos seja dentro de relacionamento. Não sei se é a maioria, mas como que eu identifico, a vítima identifica, eu tô num relacionamento abusivo, fala de novo. Fala de novo pra galera que chegou agora, o que é um relacionamento abusivo, como identificar, como sair de um. Se eu puder entrar mais um pouquinho. Tá, ok. Aí, já foi mencionado, né, a questão da dificuldade da identificação, né, da violência psicológica, diferentemente da física, porque você não está vendo, digamos assim, né? Um machucado, um chute, você consegue enxergar. E a violência psicológica não. Então, muitas vezes, ele pode ser taxado como inexistente ou irreal, né? Ou uma questão de... você está exagerando. Não foi bem assim, né? Diminuir sua dor. Exato. Então, eu costumo dizer muito isso no ambiente de trabalho, né, de grupo, que a dor do coleguinha vai ser sempre diferente da sua. Então, não tem como eu dizer que, para mim, isso não iria fazer diferença nenhuma. Acho que você está exagerando demais. Você está de mimimi, né? Então, assim, isso não é só no relacionamento conjugal, digamos assim. Muitas vezes... Nas relações. Sim, todas as relações. Existem essas questões de diminuição. Eu achei muito interessante que a gente tocou num ponto que a gente estava falando sobre crianças que presenciam esses abusos, essa violência. E eu queria saber como que é, porque além da mulher, geralmente os filhos também são vítimas, né? Eles crescem com alguns traumas. E eu queria saber como que é para uma criança presenciar aquilo, o que pode afetar ela no decorrer da vida. Agora eu vou falar do meu trabalho hoje na rede pública, né? Que nós temos o serviço de convivência com crianças, adolescentes, e nós temos casos, né? Eu costumo falar isso com os orientadores, porque eles estão diretamente com eles, né? Então, as crianças... Vai ter uma criança que é super agitada e um dia ela está muito quietinha. Então, assim, tenta observar isso aí, tenta chamar no cantinho, ou então me chama, eu vou conversar e tudo mais, porque a criança ela vai dar indícios de alguma coisa, né? A criança dificilmente ela consegue esconder como a vítima, por exemplo, né? Que talvez passa anos escondendo aquilo ali, ou mesclando, não escondendo de fato, mas mesclando a situação. Então, assim, já teve circunstância hoje dentro do trabalho que tem uma mudança de comportamento, talvez até agressiva, né? Porque não tem como também você falar assim, toda criança que vivencia... Não tem um padrão. Não tem um padrão, né? Até porque é igual remédio, cada um tem uma dosagem. Então, a criança ela pode ficar muito quietinha ou, muito pelo contrário, ela vai ficar agressiva com os colegas, né? E por quê? Na maioria das vezes, essa criança ela tem medo, né? Porque ela não sabe o que fazer. Talvez aí vai crescendo, aí a gente vê muito filme com isso, novelas, onde o adolescente ele vai reagir ao agressor, no caso o pai ou o padrasto, ou seja lá quem for, que na maioria das vezes está dentro de casa, né? Então, assim, ela não consegue esconder. Então, assim, eu costumo dizer que a criança, ela tem que ter um olhar diferenciado para ela. Principalmente porque o que você ensina, ela vai levar para os pais. Talvez uma situação de violência doméstica, por exemplo, que está ocorrendo, nós estamos falando sobre várias questões aqui, vários tipos, várias maneiras e condutas de como agir, que eu tenho certeza que as pessoas que estão nos assistindo, pelo menos alguma delas vão olhar e falar assim, isso aqui eu não sabia. Então, a partir do momento que nós levamos isso para as nossas crianças, de falar assim, isso aqui não pode, isso aqui está errado. Aí ela vai olhar e falar, mas na minha casa isso aqui acontece todos os dias. Como assim? Eu fico triste sem saber, eu achava que era normal. Então, a partir do momento que nós levamos uma questão de consciência mesmo para elas, pode ter uma mudança de comportamento, de falar assim, olha,
eu aprendi que isso aqui tá errado, eu aprendi que você pode procurar assim, 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 eu aprendi que tem pessoas que podem te acolher, né? Claro que eu tô falando uma linguagem assim, mas a criança, ela entende, né? É claro que de forma muito lúdica, que a gente tenta passar, mas a questão do comportamento, que foi sua pergunta, ela não é um comportamento específico. Cada criança vai reagir de uma forma. E tem até a questão também da repetição que você falou, né? Isso. Da criança sempre aprender com aquilo, talvez ela cresça e inconscientemente ela se torne Reproduz, o que ela mais... Reproduz. O que ela mais queria abolir da vida dela, o que ela mais odeia, ela acaba se Acaba tornando reproduzindo. aquilo. Exato. Sem Comportamento. perceber.